Paz do Senhor a todos, boa noite também. Eu fico feliz de poder ter a oportunidade de estar na casa do meu amigo Neilando, que também é uma igreja. Glória a Deus, e conhecer os irmãos. A gente não tem intimidade com todos aqui, mas com o pouco contato que tivemos com alguns, a gente já sentiu uma alegria, uma leveza, uma sensação muito positiva. E eu fico feliz de poder estar aqui, aproveitando um pouco do tempo que nós temos aqui de férias e que ainda nos resta aqui no Brasil. Como o pastor Neilando falou, Deus desde novo nos fez um chamado, promessa. E quando eu falo desde novo, isso é literal, desde que eu era criança. Desde que eu tinha 5, 6, 7 anos de idade. Hoje eu estou com 28. Olha o tempo que se passou para que então a promessa viesse se tornar realidade. Às vezes Deus fala, a gente cria uma expectativa imensa e a gente acredita que este algo que Deus falou irá acontecer amanhã. Mas às vezes o processo para que esse algo aconteça é demorado. Como foi comigo, hoje eu estou com 28 e só agora, com 28 anos, na verdade com 29, que eu vou fazer 29 mês que vem. E a gente só vai lá para julho. Então só aos 29 anos que de fato eu irei possuir a terra prometida. Mas olha quantos anos se passaram para que então a promessa viesse de fato a acontecer. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo em João, capítulo 11, versículo 43. João, capítulo 11, versículo 43. Eu estou aqui, como os irmãos viram, com a minha esposa, tá? Natiele, minha amada. Amém? Podemos ler? A palavra de Deus nos diz o seguinte: então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. É assim que está na Bíblia dos irmãos? Ou tem alguma versão um pouco diferente? Amém. Amém, irmãos? Vamos dar início, então, a uma breve exposição de uma palavra que Deus colocou em nossos corações e que, acredito eu, que irá edificar o coração dos irmãos. Irmãos, antes de chegarmos de fato a esse ponto onde Jesus dá esse brado, esse grito, onde Jesus de fato impõe a sua voz de uma maneira alta e potente, para poder falar: Lázaro, venha para fora. Eu quero falar sobre algumas curiosidades a respeito deste livro. Nós lemos exatamente aqui um texto que se encontra no Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto evangelho. O Evangelho de João é o evangelho mais antigo. Não do Novo Testamento, o livro mais antigo do Novo Testamento, mas dos 4 evangelhos, o Evangelho de João é o mais antigo. O Evangelho de João foi escrito, muito obrigado, meu amigo. O Evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos de Cristo, todos eles já haviam sido mortos. E todos mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João, de todos os evangelhos escritos, é o mais traduzido e republicado. Já passa-se de mais de 4 bilhões de cópias pelo mundo. O Evangelho de João, ele tem por característica apresentar a divindade, defender a divindade de Cristo. Porque exatamente nesse momento que João escreve esse Evangelho, ele escreve com o propósito exatamente de defender a pessoa de Cristo, como Deus. Por quê? Porque houve a necessidade de João escrever
a carta, este evangelho, com o propósito de defender a Cristo em sua divindade. Porque exatamente nesse momento estava havendo uma mistura da fé judaica com a filosofia grega. E havia sido criado o que hoje nós conhecemos como gnosticismo. E o gnosticismo, ele meio que acredita na ideia de que o ser humano ele tem que ser binário. Logo, isto é, a matéria é má e o espírito é bom. E o que isso tem a ver com Cristo e por que João escreve esse evangelho para defender a divindade de Cristo? Porque é esta ideia herege que estava se popularizando no meio da igreja cristã naquele momento, e muitos cristãos inclusive estavam abandonando a sua fé em Cristo. Esta ideia estava tomando força, e esta ideia trazia exatamente o quê? Qual era a filosofia, qual era a essência dessa ideia? De que se a matéria é má e o espírito é bom, nenhum Deus pode ter matéria. Então eles estavam, através do gnosticismo, dizendo que Cristo, como homem, não podia ser Deus. Porque como homem, ele era matéria. O espírito era bom, mas como matéria, ele era má. E Deus não compartilha com o mal. Então Jesus não era Deus. Olha o peso que João estava enfrentando neste momento para defender a pessoa de Cristo. E o propósito deste evangelho era exatamente esse: defender a divindade de Cristo para combater esta heresia que hoje conhecemos como gnosticismo, que estava se popularizando pela igreja do Senhor naquele momento, e que muitos cristãos estavam dando ideia a esta filosofia e abandonando a fé em Cristo. Então, por isso que de todos os evangelhos, o evangelho de João é o mais diferente, porque o evangelho de João não narra a história de Cristo do seu nascimento até a sua morte como Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João já começa exatamente mostrando Cristo como Deus. Por isso ele inicia a sua fala lá no capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele não exatamente começa falando sobre Jesus como o anjo visitou Maria, como os demais, não. Ele já foi lá no princípio de todas as coisas, mostrando que nesse princípio a terra teve origem, que nesse princípio a terra teve um início, que nesse princípio o tempo teve início, que nesse princípio o homem teve início, mas antes de tudo o verbo já era Deus. Jesus não teve início com a criação, porque Jesus já era antes da criação. Por isso que João começa falando: no princípio era o verbo. O era aqui não está no pretérito perfeito. Ele não está dizendo no princípio foi o verbo, dando a ideia de que o verbo passou a existir a partir do princípio. Ele está dizendo no princípio era o verbo, dando a ideia de que o verbo ele já existia antes desse princípio que nós conhecemos, que é narrado em Gênesis. Então veja que João ele já começa com os dois pés no peito daqueles que estavam acreditando de que Jesus não podia ser Deus porque era homem. Então por isso que de todos os evangelhos, o evangelho de João é o mais diferente de todos os outros, como Mateus, Marcos e Lucas, que traz toda uma cronologia desde a infância de Cristo até a sua morte. O evangelho de João não é assim, porque o propósito é específico, é defender Jesus como Deus. E se nós, para que os irmãos entendam a gravidade disso, se de fato esta filosofia tivesse se popularizado de uma maneira que encobrisse e afogasse a fé cristã, hoje nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque negando Cristo como homem, a gente nega a criação, porque no princípio era o verbo. Então, se o verbo não estava lá, não existiria princípio. Negando a criação, a gente nega a encarnação de Cristo e a gente nega a sua ressurreição. Logo, não existe o motivo de acreditarmos em Cristo. Então, perceba que o diabo, ele, ao criar essa filosofia e tentar popularizá-la
no meio da igreja, a ideia dele é exatamente cortar na raiz toda a nossa essência, toda a nossa fé. Logo, não existiríamos neste momento, não estaríamos aqui cultuando a Cristo, por quê? Para nós, ele não seria Deus. Seria apenas um grande homem que foi um grande revolucionário e assim por diante. Mas por isso João escreve esse evangelho com o propósito de defender com unhas e garras a verdade de que o homem chamado Jesus também era o Cristo, Filho de Deus, declarado assim por Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, quando Jesus falou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí alguns levantaram: olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Moisés, ou que o Senhor é algum dos profetas. Mas Jesus se direciona aos seus discípulos: mas e vocês que estão caminhando comigo? Vocês que estão vendo o que eu estou fazendo dia após dia. Vocês que estão vendo eu multiplicando pães e peixes, dando visão aos cegos. Vocês que estão me acompanhando, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o livro de Lucas defende Jesus como Jesus, o Filho do homem, defendendo a sua humanidade. Já João defende Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, defendendo a sua divindade. Amém? Glórias a Deus. E, dando continuidade, João levanta 7 afirmações a respeito do que o próprio Jesus falou sobre a sua divindade. 7 afirmações que o próprio Cristo disse: olha, eu sou. E ele depois levanta mais 7 milagres. Olha que interessante. O livro de João, ele tem 7 milagres. Ele não pegou todos os milagres, ou mais do que 7. Ele selecionou 7 milagres, para que por meio desses 7 milagres, esses milagres fossem como prova da divindade de Cristo. E além disso, ele também selecionou 7 afirmações que o próprio Cristo afirmava a respeito da sua própria natureza divina. E como nós sabemos, na numerologia bíblica, o número 7 representa plenitude, representa perfeição, representa aquilo que está completo. E por isso, houve-se 7 levantamentos a respeito de afirmações de Cristo e 7 milagres. Veja, a primeira afirmação de Cristo a respeito da sua natureza divina está em João 6, do 35 ao 48. Jesus diz: eu sou o pão da vida. E esse eu sou é o mesmo eu sou usado lá no Velho Testamento, quando Deus disse a Moisés: diga que o eu sou o enviou. Então, quando Jesus afirmava isso, ele literalmente estava dizendo: olha, o eu sou que está na frente de vocês, que está se declarando o pão da vida, é o mesmo eu sou que estava na frente de Moisés, dizendo: vai e diga que o eu sou o enviou. Lá em João 8, 12 e 9, 5, uma outra afirmação, a segunda, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10, do 7 ao 9, a terceira afirmação, Jesus disse: eu sou a porta. Em João 10, do 11 ao 14, a quarta afirmação: eu sou o bom pastor. Em João 11, 25, a quinta afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, a sexta afirmação: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a última afirmação, em João 15, do 1 ao 5, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Então João seleciona exatamente essas afirmações para que provasse de fato quem Cristo era. E os 7 milagres, um deles nós iremos falar aqui, que foi sobre a ressurreição de Lázaro. Mas o primeiro está lá no capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho. O segundo está lá no capítulo 4, quando Jesus cura à distância o filho do oficial do rei. O terceiro está lá no capítulo 5, quando Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. O quarto está lá no capítulo 6, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. O quinto, melhor dizendo, está lá no capítulo 6 ainda, quando Jesus anda sobre as águas. O sexto está lá no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. E por último, este milagre que nós lemos,
quando Jesus disse em alta voz: Lázaro, venha para fora. Está no capítulo 11, quando Jesus, enfim, ressuscita Lázaro, que é o último milagre registrado por João para exatamente comprovar mais uma vez a natureza divina de Cristo. Então esse evangelho de João, ele é especial. E por isso que, por ser tão especial e diferente dos demais, ele é, como eu falei no início, que tem por curiosidade dos evangelhos escritos, é o mais copiado, é o mais traduzido, passando-se de mais de 4 bilhões de cópias só do evangelho de João pelo mundo inteiro. Então agora a gente entende o porquê, por conta de toda essa natureza e esse propósito de João. Aí agora a gente entra na mensagem, eu não irei demorar. Alguns minutos a gente já encerra. E antes de chegar na ressurreição de Lázaro, eu quero começar aqui no capítulo 11, versículo 3. Quando exatamente há essa fala aqui, ó. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Eu quero trazer 2 observações que eu achei lindo neste versículo, rapidamente aos irmãos. A primeira observação é que elas não foram até Jesus. Jesus estava a aproximadamente uma distância de 40 quilômetros da cidade onde Lázaro e suas irmãs se encontravam. Era uma caminhada de aproximadamente 2 a 3 dias, ou mais, dependendo do ritmo da caminhada. Então era uma distância longa. E exatamente o que elas falaram? Elas falaram o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Elas fazem questão de, na mensagem, dizer a Jesus: olha, aquele a quem tu amas. Só que o interessante disso é que elas não falaram: Jesus, Senhor, por favor, venha curar Lázaro. Elas não pediram isso. Elas apenas pediram para que o mensageiro levasse a mensagem de que estava enfermo aquele a quem ele amava. Por quê? Porque elas tinham consciência de que Jesus de fato o amava. E quem ama só precisa saber da necessidade. Não precisa pedir socorro, porque quem ama, só de saber da necessidade, já vai socorrer. E elas sabiam que exatamente Jesus, ao saber de que aquele a quem ele amava estava enfermo, Jesus não precisaria do pedido delas para ir. Jesus iria até eles. Então isso já é um ponto para nós aplicarmos aqui. Jesus, ele exatamente está pronto a nos socorrer em qualquer momento, mesmo naqueles momentos que nós não o pedirmos socorro, porque só o fato dele nos amar já é suficiente para ele de pronto vir nos socorrer, como foi com Lázaro. As irmãs não pediram: Senhor, venha nos socorrer, por favor. Não, elas só falaram: só informa a ele que está enfermo aquele quem ele ama. Por quê? Só essa informação já é suficiente, porque como ele ama, ele não vai deixar quem ele ama padecendo. Ele vai vir de pronto socorrer. Essa é a primeira observação. A segunda observação nesse texto é o seguinte: é que mesmo Jesus amando a Lázaro, Lázaro não ficou isento de sofrimento. Um outro ponto para meditarmos a respeito da nossa vida. Jesus nos ama, sim ou não, irmãos? Sim. Isso é um fato. Ele se entregou por nós. Só que o fato dele nos amar não nos isenta do luto, não nos isenta das perdas, não nos isenta de um câncer, não nos isenta de uma gripe, não nos isenta de sentir dor. Lázaro era amado por Cristo, era amigo íntimo dele, e mesmo assim ficou enfermo, e não somente ficou enfermo, morreu. Então 2 observações aqui a primeira, como eu falei, Jesus só precisa saber de que há uma necessidade. É suficiente, porque o fato dele amar, ele, mesmo na ausência de um pedido de socorro, ele se disporá, ele irá se dispor a ir. E o segundo é que, mesmo ele nos amando, nós não estaremos isentos de tribulações, dores e assim por diante. C.S. Lewis,
um grande escritor que era ateu e se converteu a Cristo, ele uma certa vez foi perguntado, e uma pergunta num tom questionativo, foi perguntado: C.S. Lewis, por que os cristãos sofrem? Aí ele olhou fixamente para quem o perguntou e falou: por que não sofreriam? Os cristãos em Cristo são os mais capacitados a saberem lidar com o sofrimento. Então precisamos entender isso, que por mais que há um amor imensurável de Cristo por nós, ainda assim não estaremos isentos, porque exatamente lá em Romanos 8,32 diz: se Deus não poupou a Cristo, seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas estas coisas? Então o sofrimento, a dor, a perca, faz parte da vida, independente do amor de Cristo por nós ou não. Amém? Um ponto importante ainda que eu quero trazer aqui, e já estou caminhando para o final, é o seguinte: é que nós nunca saberemos de fato a maneira como Cristo desejará ser glorificado através da nossa vida. Quando Cristo soube da enfermidade de Lázaro, Cristo falou que esta enfermidade era para manifestar a glória de Deus. Nós nunca saberemos qual será o caminho que Deus irá usar em nossa vida para ser glorificado através de nossa vida. Perceba, Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi livrado da cova, mas na cova Deus se glorificou através do livramento. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foi livre da fornalha de fogo, mas na fornalha de fogo fez o nome de Deus ser glorificado, e lá foram livres. João, o próprio autor deste livro, foi jogado numa bacia cheia de óleo fervendo, e Deus não o livrou da bacia de óleo fervendo, permitiu que ele fosse jogado lá, mas nenhuma da sua pele ou do seu cabelo foi derretido e sentiu a temperatura daquele óleo. Ele saiu ileso daquele óleo fervendo, mas foi lá dentro que Deus decidiu ser glorificado. Então há situações na nossa vida que Deus permitirá que nós venhamos passar por ela, para que nelas o nome dele seja glorificado e nós sejamos livres. É porque às vezes a gente tende a pensar de que Deus precisa nos livrar da situação para ser glorificado. Às vezes não. Às vezes Deus pode querer que nós venhamos lá dentro da situação ser livre e não fora dela. Então nunca venhamos questionar, mas como a palavra de Deus nos ensina, em tudo dar graça, porque nós nunca saberemos como Deus desejará ser glorificado na nossa vida. Há momentos que Ele desejará nos livrar completamente, há outros que Ele desejará que passemos e lá dentro Ele irá nos livrar da situação. Mas antes, perceba, imagina o desespero, você vê uma fornalha na sua frente, suas mãos e pés agarrados, o medo, o suor, o pavor, a ansiedade, o pânico. Esses jovens passaram por isso, mas todo esse turbilhão de sentimentos não impediram de que a fé deles falasse mais forte, e eles então não negaram. Então é importante termos isso em mente. Amém? Caminhando, agora falando sobre o capítulo 11, versículo 21 e 22, diz o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus já havia ido até lá. Os dias já se passaram, Lázaro já estava morto, já havia sido sepultado, e Jesus então chega no quarto dia. E ao Jesus chegar, Marta vai ao encontro de Jesus e fala isso. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela faz uma declaração ainda de fé e diz: mesmo assim eu sei que agora tudo quanto pedirdes a Deus, Deus o concederá. Então ela faz uma declaração dizendo que
se Jesus estivesse presente, Lázaro, por mais que enfermo, não chegaria à morte, porque seria curado na sua enfermidade. Só que mesmo ele morto, ela faz uma declaração de fé dizendo: mas eu sei que mesmo agora, a situação já fora de controle, ele já está morto, já está sepultado, eu sei que se o Senhor pedir, qualquer coisa serás atendido. Ela faz uma declaração de fé. Só que isso é interessante, que neste momento a fé de Marta está alta. Só que lá na frente, quando Jesus olha para o sepulcro e fala: tire a pedra. Lembre, Marta nesse momento declarou uma fé forte, dizendo que eu sei que se o Senhor pedir qualquer coisa, ainda agora, Deus pode lhe atender. O Senhor é filho dele. Mas quando Jesus fala: tirem a pedra, a mesma Marta que neste momento estava cheia de fé, foi a mesma Marta que nesse momento, quando Jesus pediu para tirar a pedra, a fé dela já foi lá embaixo. E ela falou: Senhor, já cheira mal, faz isso não, deixa isso para lá. Ela já demonstrou incredulidade. Isso eu não quero criticá-la nesse momento, eu quero trazer exatamente esse contexto de comportamento de Marta para a nossa realidade hoje. Isto é um fato ou não é, de que há dias em que nós acordamos cheio de vigor e fé, de que Cristo poderá reverter a situação que estamos naquele momento. Se há um aluguel para pagar, a gente acorda: não, Deus vai suprir. Não, o aluguel é amanhã, mas eu sei que Deus, ele vai suprir. Eu sei que o Senhor pode, mas aí chega amanhã e Deus não supriu ainda. Aí a gente já fica: meu Deus, estou lascado, não dá mais, Senhor, eu vou passar vergonha, eu não posso. A nossa fé é de altos e baixos. E exatamente o autor, que é João, aqui apresenta exatamente isso com detalhes, mostrando que em um momento a fé de Marta estava lá em cima, já no momento exato que Jesus estava pronto para fazer o milagre, a fé dela já estava lá embaixo, ao ponto dela falar: Senhor, já cheira mal. Mas assim somos nós. Em momentos estamos cheios de vigor e fé. Já outros momentos onde o milagre está prestes a acontecer, a nossa fé já está lá embaixo. Mas Jesus, por sua misericórdia, ainda assim: ei, se creres, verás a glória de Deus. Foi a resposta que Jesus deu para Marta. E para finalizar, Jesus, quando chegou próximo ao sepulcro, que viu as irmãs chorando e outros mais chorando, Jesus exatamente sabia ou não sabia que iria curar Lázaro? Sabia ou não sabia? Sabia desde o momento que o mensageiro foi até ele, porque ele falou: nosso amigo Lázaro dorme. Esta enfermidade não é para a morte, é para manifestar a glória do Pai. Ele já sabia o que iria fazer, o que estaria prestes a acontecer. Só que olha o interessante, Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro. Mas quando Jesus vê ele chorando, vem o menor versículo da Bíblia, em João 11:35, diz: Jesus chorou. Mesmo Jesus sabendo que ele mesmo estaria alguns minutos à frente com Lázaro vivo, porque ele mesmo daria a ordem, que foi o versículo que nós lemos: Lázaro, vem para fora, filho. Esse mesmo Jesus antes chorou pela morte de Lázaro. Aí fica uma lição para nós. Qual lição? O momento em que Jesus chorou era um momento onde Lázaro ainda estava morto. Então ainda era momento de luto, ainda era momento de lágrimas, ainda era momento de dor. Então por que não chorar? Jesus nos ensina exatamente a viver as estações da vida. Jesus sabia que ele iria ressuscitar o seu amigo Lázaro em alguns segundos ou minutos. Mas como ele ainda não havia ressuscitado e Lázaro estava morto, ele chorou. Porque a única ideia que no momento prestava era o choro, era o luto. Ele estava morto. Por mais que eu sei que ele irá viver,
mas o momento não é para dar sorriso. O momento é de eu viver essa dor. Então eu vou viver, pois o meu amigo ainda está morto. Eu sei que eu vou ressuscitá-lo, mas ele ainda está morto. Então Jesus chorou. E há momentos na nossa vida em que a gente nega as nossas emoções, a gente nega os nossos sentimentos, achando que negá-las torna a gente mais forte. Mas na verdade é o contrário. Mostra o quão fraco nós somos. E essa fraqueza fará com que nós nos tornemos uma represa. E a represa, o que ela faz? Ela contém água. Ela contém peso. Bilhões e bilhões de pesos, de toneladas de água. E quando estoura, ela faz uma arruaça em tudo que está na frente. Assim somos nós quando nós contemos as nossas emoções. Nos tornamos uma represa. E quando nós nos estouramos, porque prendemos, aí, meu irmão, sai qualquer coisa da frente, porque tudo que estiver na frente será destruído, inclusive nós mesmos. Então que nós venhamos aprender como Jesus. O momento é de choro, não tem o porquê não chorar. O momento é de sorrir, não tem o porquê não sorrir. O momento é de fazer piada, não tem porquê não fazer piada. Mas se o momento é de ficar quieto, refletindo, chorando, vivendo o luto, que vivamos o luto. Porque Jesus viveu o luto, sabendo que iria ele mesmo ressuscitar Lázaro em alguns minutos. Então que nós venhamos trazer para a nossa vida todas essas reflexões e sabermos que Jesus está pronto a nos socorrer porque Ele nos ama. Mesmo nesse momento quando nós não pedirmos a Ele socorro, mas só precisamos fazer como Marta fez. Marta e Maria, olha, só precisamos declarar a Deus que estamos necessitados. Que esta declaração será suficiente para fazer com que Deus se mova do seu lugar. Amém? Diante disso, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida do nosso. Obrigado, pastor querido.